Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Skitarii, singular Skitarius, também conhecido como Tech Guard ou Legiones Skitarii, são as forças militares cibernéticas do Adeptos Mecânicos do Imperium da Humanidade. Os Skitarii são guerreiros natos, sem exceção. Orgulham-se de sua missão sagrada, glorificando o poder do Omnissiah. Ou como diria o arauto do multiverso, o Homem de Saia. Conheçam o canal dele, é um canal muito bom. Enquanto ele os impulsiona a feitos cada vez maiores. Em suma, são humanos aprimorados com tecnologia, do jeitinho distorcido que só o Warhammer consegue fazer. Retículos e calibradores selecionam alvos com precisão sobrenatural. Rifles galvânicos disparam e balas de servidor encontram os crânios do inimigo. Armas de radiação empunhadas com força de um mártir fanático tornam o campo de batalha cada vez mais tóxico e cheio de radiação, até que esteja tão contaminado quanto os próprios dejetos do planeta vermelho. Com membros de titânio, os Skitarii percorrem as zonas de guerra da galáxia, visto de cima como as colunas de formigas ferrugem que caçam nas dunas de Marte. Sua fé inabalável no Deus Máquina e em sua encarnação física, o Omnissiah, os impulsiona sem dormir. Suas meditações sobre a divindade são descanso suficiente. Uma vez estabelecido o contato com o inimigo, seu ritmo não diminui, mas também não aumenta. Com um leve tremor, os Skitarii recebem os imperativos da doutrina de seus mestres tecno-sacerdotes em órbita. Rifles e carabinas são erguidos ao ombro em perfeita sincronia, e a guerra sangrenta começa. Os Skitarii são usados para defender os Mundo Forja dos mecânicos, instalações de produção espalhadas pelo Imperium, e frequentemente acompanham tecno-sacerdotes e magos, ou magis se preferirem, de alta patente como seus guarda-costas. Os Skitarii também servem como a força armada para defender as naves exploradoras dos mecânicos, que exploram a fronteira galáctica. Os Skitarii protegem as enormes máquinas de guerra do Centúrio Ordinatus, bem como os titãs em campanha, contra abordagens e impedem que as forças hostis alcancem a zona morta das máquinas de guerra, onde suas baterias de armas principais são inúteis. Diversas legiões de titãs mantêm seus próprios destacamentos de Skitarii para esse propósito, conhecido como Secutarii. E caso não o façam, seus mestres do mecânicos fornecerão forças suficientes para proteger as máquinas sagradas e divinas. Os Skitarii são o coração biônico das legiões de infantaria do Adeptos Mecânicos. Suas fileiras incansáveis defendem os mundos forjas do Imperium, aniquilam os inimigos dos tecno-sacerdotes e lutam na vanguarda da busca do conhecimento. À medida que a tecnocracia do culto mecânicos estende seu alcance às estrelas, os Skitarii cibernéticos estão sempre na linha de frente. Sob seus implantes cibernéticos, os guerreiros das legiões Skitarii ainda são tecnicamente humanos. Embora cada um tenha sido mutilado, desmembrado e extensivamente reconstruído para melhor servir à vontade do Omnissiah. Seus múltiplos aprimoramentos garantem não apenas sua letalidade, mas também sua obediência absoluta. Implantes de neurosincronização permitem que as tropas Skitarii, rigorosamente ordenadas, lutem em perfeita sincronia, cada grupo permanentemente conectado a seus mestres por meio de fluxos invisíveis de informação, o famoso Wi-Fi. Comparar um grupo de Skitarii a um pelotão da Guarda Imperial é como comparar uma metralhadora bem lubrificada a um simples martelo de ferro. Os Skitarii não apenas esmagam seus inimigos, mas os reduzem impiedosamente a pedaços sangrentos de carne. Mesmo enquanto fazem isso, registram cada minúsculo fragmento de informação para análise posterior. Eles são precisos. Não como um ser humano comum, mas como um programa bem executado.
Assim como os Skitarii transferem as capacidades marciais do inimigo para seus mestres, os tecno-sacerdotes transferem seus próprios programas para os Skitarii. É prática comum que os tecno-sacerdotes supervisores de uma legião monitorem cada batalha de uma nave de observação bem acima. Flutuando em um mar de dados, cada adepto envia comandos de campo de batalha por meio de uma rede neural de dados para os Skitarii, no planeta abaixo. Dessa forma, seus soldados podem ser aprimorados remotamente e em tempo real, usados como lentes de observação, forçados a confrontos suicidas ou até mesmo possuídos por completo. Os sempre devotos Skitarii veem esses incidentes como o espírito divino do Omnissiah entrando neles e agindo através deles para o bem do Império. Para os tecno-sacerdotes, seus lacaios são pouco mais que marionetes. Marionetes elétricas movidas por impulsos pré-programados, embora tecnicamente ainda sejam apenas humanos cirurgicamente aperfeiçoados. As legiões Skitarii não lutam sozinhas, pois escoltam os vastos e massivos máquinas de guerra do Centúrio Ordinatus para a guerra, e até mesmo marcham à sombra das máquinas divinas das legiões titãs. São os Skitarii que reforçam os robôs de batalha da Legio Cibernética e que atuam como guardas-costas dos tecno-sacerdotes corajosos o suficiente para entrar em campo. Coletivamente, eles já lutaram ao lado do Astra Militarum, da Adepta Sororitas, do Adeptus Astartes e até mesmo dos Primarcas Lendários. Ao longo dos milênios, as legiões Skitarii lutaram com habilidade e disciplina impecáveis, mesmo quando colossos e demônios devastadores os massacravam em massa, no campo de batalha. Ao fazer isso, assimilaram uma quantidade praticamente infinita de informações para seus mestres. Os adeptos mecânicos jamais apagam nada, e sua sede de conhecimento não conhece limites. O dever sagrado de uma legião Skitarii de proteger seu mundo forja só perde para sua busca por dados concretos, informações para seus mestres assimilarem ou para arquivarem, esquecidas muitas vezes, acumulando poeira ao longo dos séculos. Os arquivos de combate das legiões Skitarii são tão extensos que um lex mecânico precisaria de 1000 vidas para compreendê-los. Mesmo os secutores, que avaliam a doutrina de batalha Skitarii, apenas arranharam a superfície. Somente o próprio Omnissiah conhece o verdadeiro sacrifício de suas legiões altruístas fizeram em seu nome. Os guerreiros Skitarii são aprimorados ciberneticamente para lutar em qualquer ambiente. Os Skitarii buscam se aproximar cada vez mais do Deus Máquina, reforçando seus corpos com metais e próteses. Cada novo ferimento é uma oportunidade para uma revelação biônica. Tamanho é o seu fanatismo que até mesmo órgãos e partes inteiras de corpos saudáveis muitas vezes são removidas e substituídas. Enfrentar uma legião Skitarii é lutar contra guerreiros que são menos que humanos como indivíduos, mas melhores que humanos como força combativa. É um exército letal e bem coordenado. Como acontece com grande parte dos negócios do culto mecânicos, a verdade sobre a criação dos Skitarii é mantida em segredo absoluto. A maioria dos Skitarii nasce a serviço do mecânicos, seja como servos humanos natos do culto mecânicos, que são aprimorados ciberneticamente para servir como Skitarii, ou seja como clones geneticamente modificados, ou humanos criados em laboratórios que são aprimorados ciberneticamente desde o momento do seu nascimento acelerado, assim como certos tipos de servidores. Outros são reaproveitados a partir de condenados com memórias apagadas ou guerreiros entregues como punição por fracasso ou deserção. Diferentemente desses servos cibernéticos, a maioria dos Skitarii nascidos em tanques tem permissão para reter pelo menos um mínimo de suas funções cerebrais superiores, de modo que possam seguir as ordens mais complexas frequentemente dadas em campos de batalha. Independentemente da origem, todos desenvolvem uma fé fanática no Omnissiah, logo após sua concepção.
É então que sua verdadeira transformação começa. Sem exceção, os Skitarii possuem corpos pálidos de carne enrugada e cibernética suturada. Válvulas de cerâmica e encaixes de adamantium adornam os rígidos músculos pálidos e translúcidos. Até mesmo os cérebros desses guerreiros são híbridos grotescos de massa cinzenta e circuitos neurais intrincados. Como não poderia deixar de ser em Warhammer, tudo muito sinistro e grotesco. Um Robocop muito mais dark. Os mais abençoados ultrapassam um ponto chamado crux mecânicos, seus corpos se transformando mais em máquinas do que em carne. Aqueles que alcançam esse estágio de mecanomorfose são conhecidos como Skitarii Alphas. Alguns chegam ao posto de Alpha Primus. Não confundam com o primeiro Primaris criado por Belisarius, também chamado de Alpha Primus. Os alfas são supervisores capazes de operar de forma independente por anos padrão se necessário. São tão sólidos e confiáveis quanto o titânio que substitui sua carne. Qualquer um que buscasse consistência tecnológica nos aprimoramentos dos Skitarii ficaria profundamente decepcionado. Um soldado do Mecânicos pode ter um crânio com um encaixe para um cartão perfurado e folhas de couro no lugar dos pulmões, enquanto ao mesmo tempo abriga BioWare quântico em seu cérebro. Um verdadeiro show de bizarrice com estética zero. Os mecânicos não se importam com estética e padronização, apenas a função bruta na perfeição em servir o Omniscience. Costuma-se dizer que se um desses guerreiros aprimorados fosse desmembrado, vestígio de quase todos os elementos conhecidos pelo homem poderiam ser encontrados em seus restos mortais. Os tecno-sacerdotes sabem que isso não é um exagero, pois a dissecação é apenas um dos destinos sombrios que um Skitarius pode sofrer para satisfazer a curiosidade predatória de seu mestre. Os Skitarii treinam com suas armas cibernéticas integradas até atingirem a idade apropriada para serem enviados a uma zona de guerra. Para garantir sua lealdade eterna, os adeptos de Marte, todos os Skitarii são submetidos a diversas formas de psicocirurgia. Alguns têm sua mente apagadas, tanto de emoções quanto de personalidade, e recebem implantes de diretrizes mentais projetadas para garantir que sigam as ordens de seu tecno-sacerdote, ou magos comandante, sem nunca questionar, chegando ao ponto de seres controlados remotamente. Outros Skitarii podem manter certo grau de personalidade, embora seus traços definidores sejam sempre a beligerância e o desejo de lutar. Os Skitarii passam por programas de aprimoramento genético que desenvolvem sua força e agressividade, e são aumentados física e ciberneticamente para intensificar ainda mais essas características. Durante o combate, os Tech Guard entram em um estado de fúria induzido por hormônios e provavelmente se tornam viciados na descarga de adrenalina proporcionada pelo combate corpo a corpo. Apesar disso, os Skitarii, particularmente seus comandantes, são modificados neuralmente para que as partes analíticas de seus cérebros permaneçam um bastião de calma em meio a uma tempestade de ira e fúria, permitindo-lhes avaliar rapidamente a situação tática e estratégia e agir de acordo. Muito mais um computador humano do que um soldado. Isso juntamente com a capacidade de compreender o código binário, que pode ser enviado, recebido e compreendido quase que instantaneamente pelo córtex cerebral aumentado dos Skitarii. Isso lhes permite operar com um notável grau de cooperação, algo ainda mais impressionante de se ver em uma horda aparentemente desorganizada e furiosa. Assim como todos os adeptos do Adeptos Mecânicos, os Skitarii são especialistas em multitarefas, e um oficial da Tech Guard pode, por exemplo, se envolver sem esforço em combates corpo a corpo ferozes, dirigir as forças sob seu comando, supervisionar a situação tática da batalha e fornecer coordenadas para destacamentos de artilharia balisteria, tudo ao mesmo tempo.
Como mencionado anteriormente, nem todos os membros da Guarda Tecnológica possuem tamanha habilidade, e alguns são meramente plataformas de armas cibernéticas controladas remotamente ou pré-programadas. Embora essas variantes sejam usadas principalmente para proteger locais estáticos. O nível de aprimoramento cibernético pode variar entre os Skitarii. Alguns podem ter alguns aprimoramentos genéticos e biônicos, enquanto outros podem ter substituído sistemas orgânicos inteiros por tecnologia avançada. Graças às suas extensas modificações, os Skitarii podem se destacar em praticamente qualquer ambiente. Cada legião provém de um mundo forja hiperindustrializado. Doses extremas de radiação não são nada para aqueles que já pisaram nos resíduos tóxicos de Marte. Mesmo nas franjas devastadas pelo tempo das estrelas do Halo, as legiões Skitarii seguem em frente. Elas conquistaram mundos por toda a galáxia. Com muito esforço e quaisquer que sejam os perigos que enfrentam, sua marcha não vacila. Alguns aspectos interessantes da biologia dos Skitarii e seus equipamentos. Os Skitarii têm suas pálpebras removidas desde a concepção, pois precisam coletar dados para seus mestres em tempo integral o tempo inteiro. Para evitar que percam a visão devido à fuligem escaldante de seus mundos forja, implantes cibernéticos semelhantes a óculos preenchidos com pomadas abençoadas são seladas em seus corpos. Os sistemas de mira internas são maravilhas do Omnissiah, cuja sofisticação é a ruína do inimigo, dos Skitarii. A menos que sejam Necrons. Aí ferrou. Os Skitarii infiltram o ar para os pulmões através dos tubos de reinalação cognitiva que penetram profundamente no seu peito. Quando necessário, podem recorrer a um reservatório de gases poluídos coletados em seu planeta natal. Os pesados mantos que os Skitarii usam em batalha são forrados com minúsculas esferas de chumbo, que absorvem energias nocivas. Acima da bainha estão gravados o número do esquadrão do Skitarii e o símbolo do mundo forja ao qual ele pertence. As armas dos Skitarii são antigas e reverenciadas em sua forma. Todas foram modificadas para disparar munições avançadas ou para aproveitar as fontes de energias mais nefastas e alternativas Xenos, já descobertas. Red Sensor. Essa esfera de bronze corroída está ligada a um pacote de meca-análise que conecta o Skitarii aos imperativos digitais de seus mestres. Seus toques informam o portador quando a radiação ambiente atinge níveis críticos. Imitando as gerações ancestrais que primeiro reduziam seus membros a pequenos tocos nas dunas de Marte, os Skitarii cortam suas pernas e as substituem por próteses biônicas de ligas inviolável. Nos ajude. Faça um Pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor. Qualquer ajuda é bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Skitarii nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.